Boa noite, amados, graça e paz a todos. Mais uma vez aqui o canal Eterno Propósito. Já peço que você deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos. Vamos falar um pouco aqui da parábola das 10 virgens. Eu sei que é um assunto, um conteúdo rico, né, complexo, profundo, falando da escatologia, um pouco da escatologia da palavra de Deus. E que podemos aqui, dentro dessa parábola, expor durante horas, explicando isso aqui, enfim, que vai nos linkar, nos conectar com outras passagens proféticas da palavra de Deus, mas eu quero ser breve e rápido aqui, ok? Já para nós começarmos, irmãos, essa parábola, ela é mal compreendida, mal interpretada por algumas pessoas, né? Por muitas pessoas, né? Principalmente pelos irmãos pré-tribulacionistas, ok? Ela é interpretada, ela é lida, ela é compreendida fora do seu contexto. Essa parábola de Mateus 25, ela jamais, de modo algum, de maneira nenhuma, pode ser entendida, compreendida, interpretada fora do seu contexto, que é Mateus 24. Essa parábola, Mateus 25, a parábola das 10 virgens, ela está totalmente conectada, totalmente agarrada, né, ao seu contexto, que é Mateus 24. Por quê? Mateus 24, os discípulos chegam, mestre, quando será essas coisas? Os sinais da sua vinda, o fim dos tempos, né? O acontecimento do fim, a sua vinda, quando será? Jesus, então, ele vai explicar aos seus discípulos, em Mateus 24. Ele vai falar da destruição do templo, no ano 70, depois da sua morte ali, sim, 70, depois de Cristo, a destruição do templo de Jerusalém ocorreu. E depois ele vai falar de um princípio das dores, de um tempo de princípio das dores. Fome, peste, terremotos, flagelos, guerra, rumores de guerras, enfim, falsos profetas, falsos cristos. Tudo isso está dentro do princípio das dores, o qual é o nosso tempo que estamos hoje, o princípio das dores. Após o princípio das dores, ele profetiza um tempo, um período de grande tribulação, de uma aflição tão grande, o qual nunca houve antes e jamais haverá. Uma grande tribulação, uma grande aflição sobre a terra, profetizada pelos profetas, principalmente por Daniel. Portanto, que o próprio nosso Senhor Jesus, ele cita Daniel, quando vides, né, a abominação desoladora do que falou o profeta Daniel, que nem entenda. Ele vai dar detalhe, ó, quem nem entenda a profecia de Daniel, apontando para o tempo do fim. E logo após isso, né, esse sermão que ele vem falando, sermão escatológico, ele vai dizer, olha, logo após a tribulação daqueles dias, lembra que qual foi a pergunta, né, que os discípulos fizeram, quais os sinais da sua vinda, tudo mais. Então Jesus vem falando, chegando aí ele diz, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo olho verá. Ele vem com seus anjos com poder e grande glória e dá a ordem aos seus anjos. Eles recolhem os seus escolhidos dos 4 cantos da terra até as extremidades do céu. É o arrebatamento da igreja. Um evento que se dá na sua vinda, na sua manifestação gloriosa com poder e grande glória. Ok, após isso ele vai contar uma parábola da figueira, ele vai contar de uma parábola do pai de família, ele vai linkar aí a sua vinda, né? A sua vinda como os dias de Noé. Em Marcos 13, em Lucas 21, ele vai falar como nos dias de Ló também e tudo mais. Ok? Falando do juízo que se dá ali na sua vida.
Após isso, ele entra em Mateus 25 e conta essa parábola, que é contexto de Mateus 24. Mateus 24, ele fala o sermão profético, o sermão escatológico, com detalhes tremendo, profundo, bem detalhado. E em Mateus 25, na parábola, né, e nas outras parábolas que vai vir adiante, ele fala o mesmo assunto de Mateus 24, só que com poucas palavras. Com poucas palavras ele explica muitas palavras que ele falou em Mateus 24 e que ele poderia ter falado mais, mas ele vai aqui contar uma parábola que é contexto de Mateus 24, que fala do mesmo evento de outra maneira, né? Por outro ângulo, mas é o mesmo assunto, por isso ela não pode ser desconectada. A palavra então, ali ó, vírgula, né? Então, vírgula, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar com seu noivo. A palavra então dá-nos a entender, né, que está vindo de um contexto. Então, portanto, ela está vindo de um contexto, ela está ligada a um contexto, que não pode ser desconectada, desgarrada desse contexto. Então muitas pessoas interpretam errado por conta disso, porque separa essa parábola de Mateus 24 e diz que é outro evento. Mas vamos ver na palavra que não é assim. Vamos ver os textos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias. Nércias é loucas, insensatas. Em outras traduções vai estar loucas, insensatas, ok? E 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, Salmo 119, versículo 105, vai falar que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpadas, eu posso dizer que a lâmpada, o que ela pode representar nas nossas vidas? É a nossa condição espiritual. A nossa condição espiritual. Né? E tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Naquela época não tinha luz, não tinha poste, isso, aquilo. Então era-se usado uma lamparina e colocava-se azeite nela. Todos conhecem essa história. Colocava-se azeite para poder acender e iluminar o caminho, ok? O azeite aqui, irmãos, ele não é simplesmente só o Espírito Santo. O azeite aqui é a palavra também, porque a função do azeite aqui era para poder acender a lâmpada, para iluminar o caminho, para ela poder encontrar com o noivo. O azeite não é só o Espírito Santo, é também o Espírito e a palavra, porque eu não consigo, lendo as Escrituras, né, no seu contexto geral, principalmente o Novo Testamento, eu não consigo ler as Escrituras e separar o Espírito da palavra. Eu não consigo separar a santificação que o Espírito promove, que o Espírito
realiza no crente, né, que crê, que busca, que se sujeita a Deus, opera. O Espírito, usando a palavra, junto com a palavra, opera a santificação, o qual nos promove, o qual nos condiciona a encontrarmos com o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Todo o contexto que fala da vinda de Cristo, né, ele vai nos falar, nos revelar ali santificação, né? A ser irrepreensível, a ser santo, a ser puro, a nos santificar. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, por isso que eu falo que a lâmpada aqui é a nossa condição espiritual diante de Deus. E o azeite é o Espírito junto com a palavra. João 17, acho que o de versículo 17 vai nos falar, na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus, ele vai dizer, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Ele ora ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então, o azeite é o Espírito Santo e a palavra. A lâmpada é nossa condição espiritual. Fomos chamados para sermos luz do mundo. Luz do mundo. E se a lâmpada está sem azeite, a lâmpada está se apagando, não tem azeite para repor essa lâmpada, ela vai ficar apagada. Ela não iluminará, ela não será luz. E Jesus conta no sermão da montanha sobre a luz, enfim, a luz do mundo e tudo mais, e fala ali as bem-aventuranças que nos condiciona a ser luz do mundo. Manso, humilde, dá bom testemunho e vários outros assuntos ali. Ser misericordioso, ter as características daqueles que são filhos do reino, que receberam Cristo, a sua palavra, que se sujeito se submete à sua palavra. Olha lá, e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nessas, loucas, insensatas. Essa palavra é muito forte, insensatas, loucas. São pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Né? Tinham todas as condições que o Senhor deu para elas serem sábias, para elas serem prudentes, para elas se prepararem, mas não se prepararam. As nessas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha só, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, para manter-se a lâmpada acesa, para iluminar o caminho. Por quê? Isso aqui essa parábola pode ser acrescentado em toda a época da igreja, em toda a história, em toda a época da igreja, todo o tempo, para todos os cristãos. Mas, principalmente, um foco, dá um zoom, né, aponta, né, principalmente para o tempo do fim, para a vinda do Senhor Jesus, para o tempo do fim, para o tempo profetizado pelos profetas, por Cristo, porque ela faz parte de um contexto, principalmente ali. Olha lá, e tardando-se o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao encontro. Por que a palavra meia-noite, irmãos? Meia-noite já é o meio da noite, porque 6 horas, né, no calendário bíblico, enfim, 6 horas já começa a noite. 6 horas da tarde já começa a noite. Então, meia-noite já é o meio da noite. Ouviu-se um grito. Essa palavra grito aqui vem da sua raiz, né? No original, ela está ligada a Yom Teruah. Yom Teruah, no hebraico. Yom Teruah, que significa
Festa das trombetas, dia das trombetas, ou trombeta, ligando com o Apocalipse, para as trombetas, a festa das trombetas, as trombetas que aparecem em Apocalipse. Meia-noite aqui é a grande tribulação. É o período de grande tribulação, de grande aflição que virá sobre o mundo. Esse grito aqui são dos atalaia, são das testemunhas do Senhor, com óleo, com óleo dourado, com olhos de ouros, para poder, os atalaias que acordam, né, essas virgens que estão dormindo. Nesse período, irmãos, muitos dormem espiritualmente por causa de que acha que a demora, né, de Cristo vir, né? Por que Cristo está demorando? Eu estou tanto tempo ali, estou aguardando e nada, está demorando muito. Então isso faz com que as pessoas relaxem e acabam dormindo. Mas o perigo está como você vai relaxar, como você vai dormir. Porque muitas pessoas vão dormir, vão adormecerem, achando que o noivo está tardando e vão ser tomadas de um sono, né? E vão adormecerem. Mas aquelas que adormecerem, né, antes de ser tomada pelo sono, com o temor do Senhor, com o entendimento da palavra, com a vida consagrada ao Senhor, né, com a sua condição espiritual, com as suas vestes brancas, né, guardando a palavra, uma vida de oração, isso, elas estão guardando o seu azeite. Para quando chegar esse tempo de provação, esse tempo de grande tribulação, quando elas foram acordadas pelos atalaia, que darão um grito, que são as trombetas, que estarão afetando, né, a terra. Bramido do mar, as pessoas estarão em tormentos, desmaiarão pelo bramido das ondas do mar, as pessoas desmaiarão pela expectação, né, a expectativa das coisas que está sobrevindo ao mundo, terremotos, muitas coisas. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Prepararam as suas lâmpadas. Podemos dizer, prepararam as suas vidas. Todas elas levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Só que as insensatas, loucas, não estavam preparadas. Achavam que estavam, não preparadas, mas elas tinham consciência, poxa, nosso azeite está acabando, como é que vamos enxergar nessa escuridão? Como é que vamos chegar até o noivo no meio dessa escuridão, no meio da noite, meia-noite, no meio dessa grande aflição, no meio dessa grande confusão? Versículo 8. E as nessas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Por isso que eu disse, essa parábola, ela pega todo o tempo, né, da igreja, da história da igreja, todos os cristãos, mas principalmente o tempo do fim. Exatamente por causa do contexto do qual ele veio, Mateus 24, sermão escatológico, e o versículo 8. Porque, olha só, elas pediram às prudentes, dá-nos do vosso azeite. As prudentes falaram, não vamos dar, senão vamos ficar todas sem. Azeite aqui é a palavra, é o Espírito. No nosso tempo hoje, nós oferecemos, né, a pregação, a palavra, o entendimento da palavra, a luz da palavra, a compreensão da palavra, né, incentivamos a buscar o Espírito Santo, a se santificar, ao temer o Senhor, a andar com o Senhor, a guardar a tua palavra, enfim. É isso que significa. Nós hoje não podemos negar, a pregação, o ensino, né, o entendimento da palavra, né, o incentivo, o encorajamento, a exortação aos irmãos, enfim, a todos que querem ouvir a palavra do Senhor.
Devemos pregar e anunciar, instruir, incentivar, exortar, aconselhar, animar, encorajar com a palavra de Deus a todos, a buscar o Espírito Santo, a se santificar, a temer o Senhor, até uma vida de oração, a lavar suas vestes, a condição espiritual diante do Senhor, ser luz do mundo. Hoje devemos fazer isso. Mas por que nesse tempo aqui as prudentes não deram do azeite, não compartilharam do seu azeite com as nércias, com as loucas? Porque e Jesus achou isso correto, prudente da parte deles. Não vamos dar, senão vamos ficar sem. Exatamente por causa que é um período de grande tribulação, de aflição. Não haverá mais tempo para poder parar e ensinar as pessoas. Tempo de grande aflição. É tempo de sair ao encontro ao Senhor. Então essas virgens nércias, loucas, insensatas, elas vão ficar desesperadas. Muitos não entendem, né, o tempo profético, a escatologia, e muitos estão dormindo achando que a vinda do Senhor é iminente, que vai ter um arrebatamento secreto, que o arrebatamento será antes da grande tribulação. E essas pessoas que ficarem vivas aqui para esse tempo, se chocarem, derem de cara com os acontecimentos proféticos, com o reino da besta, com a grande tribulação, grande angústia que virá sobre o mundo, e elas foram enganadas o tempo todo, a tua vida toda de evangélico, né, foram enganadas por falsos profetas, por pessoas que interpretavam errado a escritura e ensinavam que a igreja não ia ficar na grande tribulação, ensinava as profecias, escatologia errada, com a interpretação errada. E as pessoas se apegavam, se apoiavam aquilo ali. E quando se der conta, o que eu vou fazer agora? E agora? Como eu vou me aconselhar? O que eu devo fazer nesse tempo? Muitos não vão saber. E bate o desespero, bate a angústia. As prudentes responderam, não para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Eu queria ler, irmãos, Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Rapidamente aqui. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Aqui no versículo 10 de Mateus 25, olha lá, e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ao tempo das bodas aqui, no contexto da destruição da prostituta, né, da grande cidade, a Babilônia, que sabemos que é o tempo do fim, né, as taças da ira de Deus. Você lê Apocalipse, você vai buscar compreender. Aqui, Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e exultemo-nos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. As bodas do Cordeiro. Quando Cristo vem com poder e grande glória no final da grande tribulação, sua igreja é arrebatada, encontra com ele nos ares. Após isso, Cristo vem para reinar. Acontece o milênio, começa-se o milênio na terra. É as bodas do Cordeiro. Irmãos, lâmpada, azeite, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. É uma vida de santificação, de temor no Senhor. Uma vida o qual ele vai falar, Mateus 7, ele vai falar sobre porta estreita, ele vai falar sobre falsos profetas, ele vai falar sobre bons frutos.
ele vai falar também ali que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome profetizei, no teu nome louvei, no teu nome expulsei demônios, no teu nome fiz muitos milagres. Ele vai dizer: eu não vos conheço, nunca vos conheci. E no versículo 24 de Mateus 7, ele vai falar sobre o prudente e o insensato. O prudente é aqueles que ouvem as palavras do Senhor e as praticam, e as guardam e as praticam. É comparado a um homem prudente que construiu e edificou a sua casa sobre uma rocha. Veio a tempestade, veio a enchente, combateu contra aquela casa, mas ela ficou de pé firme, ela não caiu, não foi abalada. Podemos pegar esses prudentes que constrói a sua casa sobre a rocha, as 5 virgens prudentes, que ouviram a palavra do Senhor, guardaram e praticaram. Apocalipse 1:3 vai falar: bem-aventurados os que lê, os que ouvem, os que praticam, os que guardam a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O azeite ali na lâmpada era para iluminar o caminho. Fala também de entendimento da palavra de Deus, de entendimento principalmente das profecias. Note que todas adormeceram e todas acordaram com o grito da meia-noite, com as trombetas, com o tempo do fim, com a última semana de Daniel, o início das trombetas, e todos vão acordar nesse tempo, vão despertar. Só que 5 estavam preparados, 5 estavam com as vasilhas cheias, tinha azeite nas vasilhas, prepararam suas lâmpadas e tinham azeite de sobra para poder parar, ou seja, elas sabiam, elas tinham compreensão, entendimento do tempo do fim, do tempo que viria sobre a terra. Então, eles sabiam que seria um tempo de escuridão, de treva. A palavra de Deus vai falar que Amós, que virá uma fome tão grande sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas fome da palavra de Deus, sede de ouvir a palavra de Deus. Essas virgens loucas e insensatas vão ficar com sede, com fome de ouvir a palavra de Deus. Tiveram um tempo todo, muito tempo, para poder se dedicar à palavra de Deus, buscar entender, compreender, estudar as profecias. Tiveram muito tempo para poder buscar, praticar, aplicar a palavra de Deus, lutar, se santificar, lutar contra o pecado, se arrepender. Tiveram muito tempo e nesse tempo do fim vão querer fazer essas coisas logo nesse tempo meio difícil, complicado. A palavra de Deus é bem clara em falar que elas ficaram de fora. Que elas ficaram de fora. Os que constroem a sua casa sobre a rocha, pode vir o que vier. E quais são esses que constroem a sua casa sobre a rocha? Os que ouvem, os que buscam guardar a palavra do Senhor. Os que se santificam. É as virgens prudentes. Elas tinham entendimento profético. Elas tinham visão, elas tinham compreensão, elas entendiam o tempo que elas estavam, entendiam o que estavam por vir. Muita gente não está nem aí para o acontecimento do fim, para o tempo do fim, porque dormem, porque acham que será arrebatado antes, que não passará por grande aflição, tribulação, a crer num arrebatamento iminente. E usam esse texto aqui, ó. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Isso aqui significa um arrebatamento secreto? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora? Eu posso usar esse versículo para crer, para fundamentar
para dar uma ideia, para ter um pensamento, para fundamentar uma interpretação de um arrebatamento secreto iminente, de uma vinda secreta antes da grande tribulação. Eu posso usar esse versículo para isso? É isso que o versículo está querendo dizer? É eu tirar ele fora do contexto que ele se encontra, que é Mateus 24, que é a própria parábola das 10 virgens. É eu tirar esse versículo fora do contexto. Está entendendo? O dia e hora nós não sabemos, mas quem for vivendo o tempo, se aproximando do tempo de fins, começar a última semana, aqueles que estiverem aqui, começar os acontecimentos, a grande tribulação, a perseguição do santo, o anticristo se manifestando, enfim, todos os acontecimentos proféticos do tempo do fim, a última semana, esses vão saber o tempo que está próximo. Jesus mesmo disse, quando virdes essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo. Fique firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele avisa, quando virdes essas coisas. Que coisas? As coisas que ele falou. A grande angústia, a grande aflição, a grande tribulação que virá sobre todo mundo. As coisas que vai estar acontecendo. E no final dela o sol escurece, a lua não dá a sua luz. Os poderes do céu são abalados. Ele vai dizer essas coisas, quando vires, sabeis que está próximo. O dia e hora nós não sabemos, mas os tempos, as épocas, podemos saber. Estudando as profecias, a palavra de Deus, podemos saber as épocas, o tempo. Se cada vez mais que formos se aproximando e formos chegando a esse tempo, vivendo, né? E a geração que vê essas coisas, ele vai dizer, não passará essa geração. Minhas palavras, elas não hão de passar, todas as coisas passam, mas a minha palavra não há de passar. Então não pode se usar esse texto de Mateus 25, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, para usar como um pretexto, né, para dizer um arrebatamento secreto. Ninguém sabe o dia e a hora, pode ser agora, pode ser amanhã, será? Eu digo com toda certeza, irmão. Não é com orgulho, com prepotência, com arrogância nenhuma. Longe de mim está essas coisas. Deus conhece e sonda os nossos corações. Não é com arrogância que eu falo isso, mas posso dizer com toda certeza. Cristo, a sua vinda, né, o arrebatamento da igreja, não será hoje, não será amanhã, não será esse ano, não será ano que vem. Digo com toda certeza. Mas te aconselho, buscar viver uma vida de santidade, porque Cristo pode vir para mim, para você, a qualquer hora, na nossa morte, na sua morte. Se você vier a morrer, se eu vier a morrer, Cristo voltou para mim. Como está a minha vida? Como está a nossa condição espiritual? Então devemos viver a nossa vida em santidade, em temor e tremor, como se fosse o último dia das nossas vidas, como se fosse Jesus viesse para nós a qualquer momento. Só que a sua vinda, profetizada pelos profetas e por ele mesmo, pela sua palavra, o seu sermão que ele nos deixa, não será agora, não será iminente, não será invisível, não será secreto, não será antes da grande tribulação. Será após a grande tribulação a sua vinda. Será após a grande tribulação. Então, espero aqui ter sido o mais claro possível, ok? Dentro dessa parábola das 10 virgens. O azeite é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, porque ele nos santifica na sua palavra, né? É a nossa condição espiritual diante de Deus, é para iluminar a lâmpada, para iluminar o nosso caminho. Nós devemos ser luz nesse mundo, testemunho. Lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nos arrepender, confessarmos os nossos pecados, buscar ao Senhor, buscar principalmente no tempo que nós vivemos, entender, compreender as profecias, estudar as profecias, nos preparar,
ter um preparo psicológico, ter um preparo espiritual, fortalecer a musculatura da nossa alma, o nosso entendimento, entender, conhecer o tempo. Paulo falou para os Tessalonicenses, sobre essas coisas não necessitais que vos escrevam, porque vocês bem sabem o tempo, as épocas, falando acerca do tempo do fim da escatologia. Paulo falou muito com eles acerca da escatologia do tempo do fim. Vocês sabeis muito bem as épocas, né, os tempos, tempo e as épocas, o tempo do fim. Quando seria? Paulo usava ali os profetas, principalmente Daniel. Então nós, quando estudamos as profecias, nós vamos ver que ainda vai se levantar 10 reis, né, os 10 chifres da besta. Nós estamos ali no pé da estátua, né, se formando os dedos. A profecia vai se cumprir. A grande tribulação vai chegar. A última semana de Daniel vai chegar. Após ela, após a grande tribulação, após o fim da última semana, Cristo vem com poder e grande glória. Aí acontece o nosso encontro com Ele. Aí entraremos com Ele para as bodas. E aquelas que ficarem de fora vão chegar, bater na porta, clamando ao Senhor, abre-nos a porta. Ele vai dizer, não vos conheço. Isso aí é no julgamento de Cristo, o trono ali de Cristo no milênio, o tribunal de Cristo, o qual ele se assentará para juízo. Ok? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa meditar, buscar mais entendimento da palavra de Deus. Também se inscreva no canal aí, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante, ok? Que Deus abençoe a tua vida e breve eu estou preparando já um estudo sobre o livro de 7 selos, né? A gente está falando para a gente falar o que contém dentro do livro de 7 selos. Já adiantando, o livro de 7 selos, está dentro dele a última semana de Daniel, está dentro dele as 7 trombetas, está dentro dele as taças da ira de Deus, está dentro dele a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, no livro de 7 selos. Ok? Vai ser um estudo abençoado, profundo, interessante, que eu vou estar preparando aqui um mapa legal, um mapa mental, ok? Um PDF aí pra gente. E breve eu vou estar gravando esse vídeo, o livro de 7 selos, ok? Que Deus abençoe a tua vida, fique na graça, fique na paz, que Deus possa te dar entendimento, busque entendimento, ok? Busque o azeite que te traz entendimento, traz revelação da sua palavra, que te ensine a palavra, a interpretação correta da palavra de Deus.